Bom dia outra vez, prazer estar com vocês. Eu vou falar, são 200 anos de Constituição, a Constituição de 1824 é a primeira que defende a liberdade de expressão. Foi uma Constituição outorgada por Dom Pedro, imposta por Dom Pedro. Pernambuco teve Frei Caneca, dizendo não queremos constituições impostas, queremos constituições livres. E Frei Caneca defendeu também a liberdade de expressão. É a liberdade de expressão que hoje faz 200 anos aqui. E aí o meu tema é censura na época da inteligência artificial. Então, eu vou fazer como ocorre a censura e a liberdade de expressão e como vocês são censores. E como vocês são responsáveis por fake news. Como vocês participam do processo que de resto é mundial, de censurar, de escolher, de uma forma que vocês nem sabem, ou sabem. Não vou fazer a pergunta clássica que eu faço, assim, quem não passou uma fake news, levante o braço. Ó, ficou todo mundo do jeito que está. Mas eu vou... Essa é uma tese minha. E eu vou tentar mostrar... O Jobim diz que é uma hipótese minha. Eu vou mostrar que é uma tese. Em 1706, D. João V, Brasil colônia, D. João V proibia tipografias no Brasil. Ou seja, o livro não podia ser produzido aqui. Porque o que é um livro? O livro é um estímulo, é um desejo. O livro é uma vontade de você sair de você mesmo e conhecer o outro. O D. João V proibiu tipografias no Brasil. E o que ele proibia proibindo tipografia? Ele proibia ferro, madeira e prego. Ele proibia algum material. Pouco tempo depois, ele proíbe-se no Brasil a importação de livros. Importar livro é importar ideias. Só que, nessa época, ainda se conseguia entrar livros aqui como contrabando. Esses livros entravam em caixas de bacalhau. Então, você veja o permanente desejo do homem de expandir-se, expandindo-se seu pensamento. Tudo começa com uma ideia. E D. João VI tinha razão. D. João V tinha razão, porque a ideia de liberdade, de não censura, se espalhou. Portugal perdeu o Brasil, veio a independência, veio a Constituição, veio a República, depois veio os diversos tipos com ups and downs de democracia. Por quê? Porque ideia funciona se for espalhada, se for identificada, se mobilizar. Ideia é cocaína. Ideia dá prazer.
Ideia expande você mesmo. Ideia é força. E o Dom João V, se a gente não proibir ideias, proibir uma prensa, proibir um livro, empastelar um jornal, é fácil, porque é físico. A força. Agora, proibir no mundo digital hoje, quando a censura é invisível, a censura é imaterial, a censura é instantânea. Esse é o problema do mundo hoje. É o maior problema do mundo hoje. Por quê? Eu queria, nesse momento, que vocês aceitassem, até contrariados ou não, que o problema hoje da censura invisível, na infocracia que vivemos, na era da tecnologia digital que vivemos, como controlar e se a Constituição tem capacidade, Constituição que eu falo sistema jurídico, legal, formal, tem capacidade de controlar isso, porque sem liberdade não tem ideias e sem ideias não temos nós mesmos. Então, esse é o problema que eu trouxe para vocês. Vou dividi-lo em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar de como eu entendo o que eu chamo de constitucionalismo de realidade. Não sou neoconstitucionalista, não sou iluminista, não sou formalista e estou dentro da diretriz que Flávio colocou para nós com clareza hoje aqui. Essa é uma instituição plural. Ela vai viver da convergência das divergências. Eu divijo para convergir. Então, o meu constitucionalismo é um constitucionalismo de realidade. O Nelson falou o tempo todo de eu quero saber as coisas como são, eu quero saber as coisas como são. Tem uma frase de Sêneca, que é um filósofo grego das antiguidades, que ele diz: a expectativa é o maior impedimento para viver. Leva-nos para o amanhã e faz-nos esquecer o presente. Mas o direito não é dever ser, não é expectativa, não é amanhã? É, mas também é presente. Então, o constitucionalismo de realidade meu não se abriga no futuro, como Nelson mencionou. Me abriga também no presente do futuro. Eu quero saber como está ocorrendo agora. Esse constitucionalismo meu, então, ele o que é um Volkswagen, um Fusca? O que é um Fusca? Um Fusca é rodas, vidro, metal, couro, tecnologia. O Fusca não é uma coisa, é uma cadeia de produção. É uma cadeia de produção de coisas que, a partir de uma ideia, de uma diretriz, aquilo vai se juntando, vai se juntando, vai se juntando, vai se juntando e sai o Fusca. Tá?
A Áustria, alguns anos atrás, décadas, tomou uma decisão nacional importante. A Áustria não vai produzir nenhum automóvel, nada importante. Vai produzir os elos da cadeia de produção. Então, ele produz os elos, os outros têm que comprar, porque tem que fazer o automóvel, a casa, ou lá o que seja. Então, eu quero dar a ideia a vocês de cadeia de produção. Então, o meu constitucionalismo é uma cadeia de produção, que começa como? Com a genética das leis. Genética, quando o desejo, a necessidade vai se consubstanciando em movimentos, em projetos, etc., etc., o que não é muito estudado ou nada estudado nas faculdades. As leis já vêm prontas, mas as leis não nasceram do céu. As leis precisam de uma genética, como nós temos a nossa genética. Então, o primeiro ponto é a genética. O segundo ponto é a legalização dessa genética, dos interesses, das vontades, dos projetos, e aí se transforma em textos escritos, em constituições. É a formalização dos acordos na cadeia de produção. Eu já coloquei 2 elementos. Tem mais. Depois, você tem a implementação. Ou seja, o fato de eu dizer que passei uma lei não quer dizer que se criou justiça, se fez direito. Eu tenho que implementá-los. Implementá-lo pode ser por 2 ou 3 vias. Os contratos, quando você aceita, é uma forma de implementar, não é? O desempenho voluntário é uma forma de implementar, não é? Ou então, como diz o americano, enforcement. Enforcement é com força. Então, é a implementação judicial, etc., etc. Tal. Mas aí, depois, já disse 3, vem uma 4ª, que é a legitimidade. É o que está ocorrendo hoje. Você tem a legalidade com a legitimidade decrescendo. Ou seja, a pessoa tem que aceitar a regra do jogo. Se a pessoa não aceita a regra do jogo de uma legalidade, o que se faz? Milícias. O que se faz? Tráficos. O que se faz? Invade a Amazônia. O que se faz? A violência nas ruas. O que se faz? Empresas pré-falimentares, etc., etc., etc. Ou seja, você tem que fazer um teste de eficiência. E não se ensina nas faculdades, nem... porque, repare, quando eu cumpro a legalidade como contrato, o meu escritório faz o teste diário da eficiência. A tal ponto de não ter que trocar esse contrato, eu tenho que trocar essa cláusula, etc. Mas as macropolíticas não se tem testes de eficiência. E essa é uma das crises do Estado democrático hoje. Não se avalia, não existe ciência sem avaliação empírica para saber se está funcionando. Mas a gente trabalha como se tivesse. Precisa, então, de verificar a eficiência. Tem países que, depois de 4 anos, eles fazem análise se a lei pegou ou não pegou. Se não pegou, troca. Avaliação. Tem que ter um processo de avaliação. E esses processos têm que ser... Para as situações micro, os escritórios fazem. Mas para as policies, as grandes leis, o funcionamento das instituições, não tem avaliação. E se tem, não é levado em consideração. Então, a minha cadeia de produção, o meu Volkswagen,
implica de alguém que tem uma ideia, ali coloca, essa ideia vai passando em diversas etapas e sai, então, o que a lei pretende, justiça ou de resolução pacífica dos conflitos. É assim como eu vejo. Qual é a cadeia de produção? Na tecnologia, na infocracia que vivemos hoje. É também um tubo grande, em que alguém tem ideias, inovação, a digitalização, uma empresa, uma pessoa que se faz empresa, joga, então, a sua ideia, materializa ela, joga nesse tubo, na cadeia de produção, e sai o quê? O que ele está procurando? O que ele está querendo? Ele está querendo vocês. Ele está querendo a atenção de vocês. Porque a atenção de... Porque espaço, hoje em dia, tem espaço para tudo. Tempo não tem, porque tempo vocês só têm 24 horas. Então, eles têm que capturar o tempo de vocês. Capturar porque esse tempo capturado se transforma e quem teve a ideia aqui ganha você, ganha o seu tempo. E aí influencia decisivamente no seu pensamento, na sua escolha, no seu modo de ser, de todas as maneiras possíveis. Quem? No YouTube, no Instagram, no X, em todos. Quer ver? A própria estética, quando você procura algo, quando a empresa que deu a ideia aqui coloca dados na frente de outro, ela fez a escolha de vocês. Ela influenciou a escolha de vocês. Ou seja, e o livre-arbítrio? E a minha liberdade? Ela vai ser moída e proposta a você, até como Fernanda Montenegro, minha querida amiga, da Academia de Letras, disse, aí, Joaquim, a gente aperta um botão, pronto, estamos dentro do tubo. Estamos dentro do tubo, para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Então, e sabe por que é inevitável que vocês participem desse processo que foi decidido por alguém aqui, ó? Porque vocês deram os dados para que a captura de vocês seja uma sedução. Vocês são seduzidos. Vocês são capturados pela sedução. E aí vocês se entregam. E o que fazem com sua atenção? Lucro. Fazem lucro. Fazem money. E você tem aqui dois grandes. O Gustavo Binboim, colega nosso, grande jurista, ele diz o processo de censura hoje é um processo bilateral. Ele chama, não, colateral. Ele é colateral porque a censura precisa de duas coisas. Precisa do Estado.
E o Estado, Dom João V, precisava da força da censura, porque nós estamos vivendo a censura das ideias invisíveis, a censura invisível de ideias que não são nossas, às vezes. Então, ele diz que, no começo do nosso tubo, está lá o Estado, a força legal, o enforcement, daí essa grande disputa sobre como regular a informática, o mundo digital, o mundo inteiro está nisso, a Europa, vários modelos de lá, o americano, o próprio chinês. Uma regulação, o Sérgio Guerra vai nos ilustrar aqui, eu não vou entrar em regulação nesse momento. Mas esse é um tema crucial, como regular o invisível. Como regular o instantâneo. O judiciário é capaz disso, a Constituição é capaz disso, o dano que me faz a minha credibilidade, a minha moral, o meu modo de ser, é um dano irreversível. Você pode pagar, pago isso, pago aquilo, pago não sei mais o quê, mas o mundo mudou. A censura mudou. Somos todos censores e censurados. Obrigado.